Boa noite, amigos. Nós recebemos com muito prazer um dos maiores nomes da política pernambucana, André de Paula. André de Paula, como é que vai ser o mandato? João, primeiro deixa eu lhe dizer da minha alegria por estar aqui com você. Eu perguntava antes do início do programa e você me confirmava. São 55 anos de programa e eu quero lhe dizer com toda a franqueza que eu sou um grande admirador que você tem, acompanha o seu trabalho. Você faz parte, um pouco até da minha história, da história de Pernambuco. Então, deixa eu lhe dizer, primeiro agradecer o convite e lhe dizer que eu estou muito feliz por estar aqui com você. E aí, o mandato? Né? Eu acho que está indo bem. Eu, nesse momento, ocupo a segunda vice-presidência da Câmara. Nessa legislatura, no primeiro ano, eu tive a oportunidade de ser o líder do meu partido, que era um sonho que eu acalentava, e tenho tido a oportunidade também, na condição de dirigente nacional do meu partido, de participar das principais decisões. A nossa mesa da Câmara, que é um colegiado de 7 integrantes, que decidem as questões administrativas e políticas de uma casa de 513 deputados, hoje tem o privilégio de, nos 7, ter 3 pernambucanos. Eu, o deputado Luciano Bivar, que é o primeiro secretário, é uma espécie de prefeito da casa, e a deputada Marília Reis. Eu acho que nunca foi visto isso, nem com São Paulo, que é um estado, do ponto de vista econômico, hegemônico. Então, eu acho que Pernambuco vive um bom momento nessa legislatura e eu acho que cheguei, João, a um grau de amadurecimento político que me permite ter um trânsito diferente. Ô André, você por pouco não foi prefeito do Recife. Ainda acalenta esse sonho de comandar o Recife? Com menos intensidade, João, porque a idade vai chegando e aí Você está muito velho, aliás, né? Você imagina, você está agredindo os velhos de verdade. Não, eu quis dizer não que me falte vigor ou vontade para exercer uma função tão importante e que realiza tanto um político, mas é porque o horizonte vai mudando. Por exemplo, nesse momento eu gostaria muito de voltar a Brasília. Eu tenho um convencimento que, em função dessa maturidade política, eu posso contribuir muito na próxima legislatura, quer como eu sonho na Casa Alta, o que me faria cumprir todas as etapas do Legislativo. Eu comecei como vereador do Recife, passei pela Assembleia Legislativa em 2 mandatos e exerço agora o meu 6º mandato de deputado federal. Chegar ao Senado seria cumprir todas as etapas do Legislativo. Se isso não for possível, porque querer nem sempre é poder, tanto na vida quanto na política, voltar à Câmara dos Deputados. Num determinado momento, eu adoraria estar numa função executiva. Nesse momento, eu imagino que, dadas essas questões, estar em Brasília seria mais útil. Mas, olha, o cargo que mais realiza um político, sem dúvida nenhuma, é ser prefeito da sua cidade. Esse foi um grande sonho que eu tinha e tenho ainda, mas, repito, a idade faz com que você tenha menos intensidade nesse sonhar. O seu nome teve muito cotado aí para ser vice-governador, porque você disse logo que não queria. Por quê? Não quer ser vice-governador? Fácil, João, exatamente, a lógica é essa. Quer dizer, nesse momento eu imagino que contribuo muito mais com Pernambuco, estando em Brasília, do que estando aqui ao lado do candidato a governador da Frente Popular, que será Danilo Cabral. Então, o que eu disse foi, com muito cuidado, para não parecer uma diminuição ou um desdouro ou uma função que qualquer político teria muita honra, muito orgulho de exercer, e eu não sou diferente. Eu imagino que nesse momento, sendo dirigente nacional do partido, líder do partido, o presidente Gilberto Kassab diversas vezes já me disse que não abre mão de que eu esteja em Brasília nos próximos 4 anos. A gente tem, assim, uma expectativa muito positiva do que possa vir a ocorrer, e você sabe que numa casa de 513, ter tempo naquela casa, formar conceito, ter trânsito, faz toda a diferença. Por isso, no primeiro momento em que foi ventilada essa possibilidade, eu disse, o meu projeto é voltar a Brasília. Eu não estou descartando, não é nenhuma outra opção, porque eu acho que político não deve descartar. Aliás, na política, nesse período em que eu estou nela, eu já aprendi que na política nunca existe impossível, né? As coisas sempre são possíveis. E essa pulseirinha aqui, Nossa Senhora da Conceição, pedindo o quê? Rapaz, quando ela quebrar, você vai ser o quê? Você sabe que eu nem me lembro o que foi que eu pedi, porque isso aqui tem uns 5 anos. Já tem 5 anos essa pulseira? Tem uns 5 anos essa pulseira. Você nem lembra mal o que pediu? Eu já não me lembro o que pedi, mas com certeza dizia respeito à família e à saúde.
e quando ele quebrar, a gente vai ver o que foi. A gente coloca outra. Coloca outra, né? Agora, mas o seu nome também continua na lista, aliás, é uma lista quilométrica de pré-candidatos a senador de Pernambuco. Senador você aceita? Eu acho que seria uma decorrência natural dessa trajetória de 40 anos de militância, 32 anos de mandato, 2 vezes secretário de Estado, vereador, deputado estadual, federal, presidente de partido há 25 anos. Quer dizer, é uma longa trajetória de serviços prestados a Pernambuco, é um conceito do qual eu me orgulho, eu me considero maduro. Você sabe, João, que o Senado é a casa da maturidade. A começar porque, para você ser deputado federal, você precisa ter 21 anos. Para ser senador, você precisa ter 35 anos. Não por acaso, no Senado estão ex-governadores, ex-ministros e políticos como eu, que têm uma longa folha, porque é a casa revisora da Câmara, porque é a casa do equilíbrio. É por isso que um senador, João, tem 8 anos de mandato e não 4. É para ele ser menos vulnerável, menos permeável à questão do voto, da próxima eleição. Isso é uma coisa já feita para ser assim. Então, eu acho que, nesse momento, quando eu vejo o meu nome colocado, e eu sempre, dessa oportunidade, eu fiz questão absoluta de assumir essa minha pretensão, de colocar meu nome à disposição da Frente Popular, porque eu encaro isso como uma coisa natural, depois de 40 anos, depois de tanto tempo de experiência política. Eu acho também que é sempre muito importante, João, dizer que eu reconheço nas outras pretensões legitimidade. E, do ponto de vista democrático, eu acho que todos têm que colocar a sua pretensão. Essa é a etapa da vida, da caminhada política desse ano em que as pessoas e os partidos devem colocar. Então, eu quero aqui homenagear a pretensão de Silvio Costa Filho, jovem talento de muito futuro na nossa política pelo Republicanos, de Eduardo da Fonte, que é dirigente de um dos partidos mais importantes do Estado, de Luciana Santos, nossa vice-governadora, de Volney Queiroz, que vem de um colégio eleitoral importantíssimo no Estado. Caruaru tem uma tradição de participar das chapas majoritárias, de sorte que eu encaro com absoluta naturalidade, inclusive também a pretensão que tem sido sempre colocada do PT de ter essa vaga de Senado. Eu acho que agora o governador Paulo Câmara, que no conjunto da Frente Popular é o líder, é quem tem a delegação de construir politicamente, tem que avaliar qual é a chapa que dá maior amplitude, qual é a chapa que mais soma e qual é a chapa que, em eleita, servirá melhor a Pernambuco. Ô André, dentro desse cenário da política brasileira, você é um fora da curva. Porque o que tem de político agredindo o outro, usando palavrão, aliás, o presidente é especialista. Total. Eu acho que o presidente da República não pode dizer palavrão. Aliás, você é uma pessoa de um relacionamento perfeito. Eu não diria que você tem inimigo, você tem adversários políticos, né? Como é lidar nesse clima, vamos dizer, pouco ameno? João, eu quero lhe dizer que eu abri o Diário de Pernambuco há 2 dias atrás e vi na capa, como manchete principal, uma série de impropérios e dizendo que isso passou a ser um natural da política, o que é absoluta verdade. E isso me choca profundamente. A palavrinha que se encaixa nisso que você falou chama-se liturgia. Muitas vezes eu me pego pensando como seria se Marco Maciel tivesse na ativa ver o presidente da República com aquela conduta pessoal. Não apenas aquilo que você mencionou, absolutamente verdadeiro, de usar palavras inapropriadas, grosseiras, que nos chocam, mas também a forma de conduzir, a grosseria, a rispidez. Eu sou de um tempo em que política era uma coisa de cavalheiros. Claro, é o jogo do poder, aqui e ali passa do limite, descamba, mas sempre feito com civilidade, inclusive porque o próprio político, João, tinha muito receio de, ao passar do tom, ser mal interpretado pelo eleitor. Em respeito ao eleitor, ele moldava as suas palavras. Hoje não é o que nós vemos. As redes sociais contribuíram muito para isso e eu fico chocado quando vejo dizerem que quem tem mais chance de estar no poder, de ter sucesso na política, é exatamente quem radicaliza mais o discurso. Eu entendo, e é isso que me motivou a entrar na vida pública, que a política é a arte de construir pontes. João, eu me obrigo a ouvir com maior respeito um adversário do que um aliado. Porque como eu penso igual ao meu aliado, se eu estiver atento ou não, não será uma descortesia. Mas quando alguém que pensa de forma diversa da que eu penso, começa a falar em respeito ao direito que ele tem, eu procuro sempre ter muito respeito. Então, política para mim
é a arte de construir consensos, onde aparentemente só há dissensos. Quem tem uma postura como essa, quem se acostumou a fazer política dessa forma, João, não é querendo ser aqui a Madre Teresa de Calcutá, mas se sente muito chocado quando vê o presidente, o ex-presidente, ou quem quer que seja, descambar para uma grosseria, uma descortesia, uma coisa que choca quem está assistindo. E vira moda, né? Porque, por exemplo, o ministro Tarcísio, que eu tenho uma grande admiração, agora é candidato a governador de São Paulo, começou a dizer palavrão também. Parece que faz parte da cartilha, né, João? É. Para ter sucesso Ele precisa não ser mal tinha, educado. mas tem que ter, né? Não é? Para ser sucesso precisa ser grosso, mal educado, rude, agredir as pessoas. Aí, dentro desse novo quadro, você não é eleito nem vereador. É isso, eu posso estar, às vezes eu brinco com as minhas filhas, eu digo, olha, vocês têm uma responsabilidade grande. Primeiro, vocês precisam me ajudar a me comunicar com a geração de vocês. Segundo, quer dizer, eu posso estar demodê, porque se o preço para estar na política é fazer aquilo que me choca, que eu acho que está errado, estou fora. Agora, você falou aí nas filhas, você tem um time de moça bonita, né? Suas filhas saíram a mãe, graças a Deus. Né? É verdade, eu concordo com mas você você. também é boa pinta, né? E essas suas filhas, você estava dizendo, elas continuam sendo importantes na sua vida política. Muito, João, todas as três. As três, de forma distinta, cada uma com a sua personalidade. Eu tenho muito orgulho. Eu acho que o que eu fiz de melhor na vida foi uma construção conjunta com Patrícia. Foi uma família muito arrumada, 3 filhas que deram para a gente, são educadas, respeitam a todos. Não é? Então, assim, uma agora ingressou na vida pública, é auxiliar direta do prefeito João Campos, na área que ela domina, que ela se sente realizada. Então, está sendo um momento importante, muito mais até do ponto de vista pessoal do que mesmo político. Eu não posso dizer que, como pai, não fico muito orgulhoso, não preciso usar babador. Realmente, eu tenho muita admiração pelo trabalho dela. Andréa não fica atrás, tem uma vocação clara para a política, me ajuda muito. E Maria Cândida é uma advogada que começou a militar e que já tem muito sucesso. Enfim, as meninas deram para a gente, como eu disse lá atrás. E vai ter alguma que vai tentar um cargo público? João, veja, se depender de mim, não. Porque eu acho assim, eu acho que política é uma coisa tão árida, que exige tanto das pessoas. E veja, meu sucesso para construir essa família se deve em boa parte a Patrícia. Porque nos 15 anos de Maria Cláudia, por exemplo, eu passei no início da festa, fiz uma foto e saí. Muitos momentos muito importantes da vida das minhas filhas, eu não pude estar. Por exemplo, Andréa, quando saiu, voltou de 6 meses que passou nos Estados Unidos, eu e Patrícia nos preparamos para ir buscar e passar 15 dias lá. E quando faltavam 3 dias, eu disse, Patrícia, você vai sozinha, porque eu não posso. Então, assim, é uma vida que exige paixão, que exige opção. O que eu posso te dizer é que qualquer uma das 3, fazendo essa opção, terá meu incentivo, terá o meu apoio, terá o meu entusiasmo, mas não partirá de mim o estímulo que pode até forçar uma barra. Eu acho que isso tem que vir de dentro de si. Eu enxergo nas 3 todas as condições e todas 3 de forma distinta, nas suas áreas respectivas, têm claramente liderança, mas dependem delas. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o deputado André de Paula. André de Paula, você vai ter um problema muito sério na eleição para o governador de Pernambuco. Ser amigo de Danilo, ser amigo de Miguel, ser amigo de Raquel, ser amigo do menino de Anderson, é amigo de tudo. Bom, primeiro eu diria que Pernambuco vai ter um bom problema, vai escolher entre 4 pessoas qualificadas. Eu sou suspeito para falar dos 4, não apenas porque são meus amigos, mas porque eu reputo 3 deles como jovens vocações já consolidadas. Quem chega a uma prefeitura importante como Petrolina, Caruaru e Jaboatão já está consolidado, mas são jovens políticos de muito futuro.
e Danilo, que é o mais maduro dos quatro, o que tem o melhor currículo, o currículo mais alentado. Danilo de coroa, chame, mas não dessa forma. Seja mais direto. Eu quero até lhe dizer que ao estar falando com Danilo, eu estou falando de mim um pouco. Eu sou até mais velho do que Danilo. Se eu estiver equivocado, Danilo tem 54. Mas parece muito mais novo, a verdade é essa. Parece mais novo. A natureza tem sido generosa, viu, João? Eu me cuido e ela tem ajudado. Mas, enfim, eu de fato tenho muito boa amizade com os quatro e me sinto, como pernambucano, muito tranquilo, porque acho que ao fim desse processo, qualquer um dos quatro que chegar ao Palácio do Campo das Princesas, independente de me colocar na oposição ou na situação, Pernambuco estará bem servido. O seu partido admite aí lançar o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, a presidente. Que tal o nome dele? Deixa eu fazer um pequeno histórico. Tá? Assim, primeiro dizer que essa é uma decisão que nós tomamos há algum tempo, a de ter candidatura própria. Essa é a decisão que contribui mais para que a gente tenha a unidade do partido assegurado. Nós somos um partido que o ano passado comemorou 10 anos de criação. Está na hora de ter protagonismo. Dr. Roberto Magalhães dizia acertadamente que time que não joga não tem torcida. Nós queremos ter torcida. Nós queremos ir para as ruas e construir com os brasileiros um programa para o país. Nós queremos ser julgados. Então, a tese da candidatura própria não é uma brincadeira. É uma decisão madura, pensada e que une o partido por completo. Em outubro, nós fizemos o convite ao senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, de entrar no nosso partido e considerar a possibilidade de ser presidente da República. O fato dele aceitar foi importantíssimo para o nosso partido. Naquele momento, recepcionar o presidente do Congresso Nacional, que também é presidente do Senado, nos deu uma força política inequívoca. Nós somos muito gratos a ele e acordamos com ele que nesse momento, que é o momento limite para as decisões, ele vai se posicionar por ser ou não ser candidato. Torço para que ele seja. Se ele for o nosso candidato, nós vamos para as ruas. Como existem muitas sinalizações de que isso não vai acontecer, que ele repensou esse projeto, surge a possibilidade de receber Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. João, eu olho com muito entusiasmo. Eu acho que Eduardo Leite é o novo da política. Eu acho que Eduardo Leite é a terceira via que pode pegar. Porque é difícil você pegar uma polarização como essa e trazer um político que tem uma imagem convencional. Eu acho que Eduardo Leite é a nova geração brasileira na política, extremamente preparado, está fazendo um governo que merece os elogios e os aplausos do Brasil inteiro, porque do ponto de vista dos resultados é um governo muito eficiente, muito admirado. Então, acho que qualquer partido ficaria muito feliz e engrandecido de receber nos seus quadros Eduardo Leite. Se ele vier para o partido, se Rodrigo não for o candidato a presidente e o nosso candidato for Eduardo Leite, eu acho que o PSD estará muito bem servido. Agora, você falou em torcida, lhe preocupa a triste situação do seu Santa Cruz? Muito, João. Muito, muito. Até porque a gente, de alguma forma, tem um certo pessimismo por não ver no horizonte, quer dizer, como sair dessa crise. Eu sou otimista, eu acho que o maior patrimônio do Santa Cruz é imaterial, é a sua torcida. Já não estamos mais naquele tempo em que a gente conversava sobre futebol e o Santa Cruz tinha o maior estádio particular do Nordeste, o terceiro do Brasil. Acho que isso hoje já não é tão relevante, até um problema ter um estádio que a gente tem dificuldade de manter. Mas o nosso patrimônio continua, segue sendo a nossa torcida. É isso que vai nos fazer dar a volta por cima. Mas nesse momento eu tenho dificuldade de enxergar como isso vai se dar. Então, me preocupa muito, João. O que me deixa um pouco mais tranquilo, não porque eu queira que os outros estejam nessa mesma situação, é perceber que isso é algo que está acontecendo com o futebol pernambucano como um todo. Então nós precisamos, João, sair disso, virar essa página, encontrar uma fórmula nova, se repaginar, né? O futebol de Pernambuco é algo que hoje nos deixa triste, porque nós já fomos protagonistas e hoje nós estamos atrás de Alagoas, nós estamos atrás da Paraíba, nós estamos atrás do Ceará, nem se fala, é uma humilhação, e da Bahia. Então, eu lamento profundamente. André, o vice-presidente do Náutico é seu genro. Você discute futebol com ele? Eu aprendi na política que dois não discutem quando um não quer, e eu não quero discutir com o meu genro, que é pai dos meus 2 netos, que eu sou apaixonado. A mais velha, Valentina, e Luiz Felipe Filho. Agora eu quero dar um testemunho.
Eu não conheço um alvirrubro tão alvirrubro como Luiz Felipe. Ele teve um papel relevante naquela questão que é muito importante para o Náutico, de trazer de volta para os aflitos, não é, os jogos do Náutico. Ele foi o presidente daquela comissão que viabilizou a reforma dos aflitos e chegou como uma decorrência natural na vice-presidência do clube. Seguro muito ele, porque ele é um profissional liberal, precisa se dedicar muito também à sua questão profissional. Ele tem uma série de compromissos comigo, topou a vice-presidência, disse que não era presidência, enfim, eu torço pelo sucesso dele. Você sabe, João, que você conheceu de perto isso, um momento na minha vida que eu digo a meu tio José Moura, que foi presidente do esporte, que ele fez uma coisa inusitada. Ele conseguiu me fazer torcer pelo esporte em algumas vezes, porque eu torcia muito pelo sucesso dele. É o que ocorre hoje com o Luiz Felipe. Não dá para torcer contra o sucesso do Náutico, sabendo que ele, que é um apaixonado, que está se doando por completo, está tão envolvido nesse projeto. Quer dizer, quando jogar Náutico Santa Cruz, você vai torcer pelo empate, tá na cara. Não, eu vou torcer pelo Santa Cruz. Agora, vamos lá, numa final entre Náutico e Sport, eu sou capaz de vestir a camisa. Tá certo. O André, como é que está o seu partido em termos da eleição para deputado federal e deputado estadual, as bancadas? Bom, nós temos uma construção que se iniciou no esforço que nós fizemos nas eleições municipais. Fizemos naquela oportunidade 14 prefeitos e participamos de quase todas as eleições. Nesses quadros, você tem como estimular e formar a chapa. É o que nós queremos fazer. É claro que eu sei que essa eleição ela é uma eleição muito difícil, porque com a impossibilidade de termos coligação, poucos partidos terão sucesso nisso. E muitas vezes o que fizer a chapa de federal não fará de estadual. O que estiver na majoritária não fará de federal. Então essa é uma construção diferente para mim, que sou presidente de partido há muito tempo, que sempre me acostumei com a regra que era muito mais confortável. É um grande desafio para mim e para todos os presidentes de partido. Mas eu estou muito otimista, tanto do ponto de vista estadual, João, como eu tenho convicção de que nós vamos sair dos 34 deputados que o partido elegeu na última legislatura para pelo menos 60. Todos os indicativos, as candidaturas majoritárias espalhadas pelo país, tudo isso nos dá muito conforto e mostra que o partido vai, nessas próximas eleições, se consolidar e avançar de forma muito significativa. André de Paula, você sempre foi uma pessoa que gostou muito de carnaval, ia para principalmente as grandes prévias. Como é que você viu o cancelamento do carnaval? Com tristeza. E seria no próximo fim de semana. Pois é, não, algumas festas já teriam ocorrido no final de semana passado. Cabeça de Touro na Várzea e muitas outras, né? E o carnaval em si... Cabeça de Touro me lembra Cadoc. Cadoc que era o padrinho do... Você tem razão. Desde que foi secretário de Cultura, todos os anos estava lá, ele e Berenice... Enfim, mas muitas festas já estariam ocorrendo ao longo desse mês. A gente lamenta, é decorrência dessa Covid que mudou a vida da gente, né? Trocou os parâmetros e a responsabilidade, eu entendo isso. O político não precisa, não pode, sobretudo quando você está no executivo, você não pode perseguir o aplauso. Você tem que fazer o que é correto, o que é certo, o que preserva a vida das pessoas. A prioridade de todas as prioridades é preservar a vida das pessoas. Nesse sentido, apesar de lamentar, de sentir essa ausência desse momento de descontração, de interação com as pessoas, eu entendo que não havia outra alternativa. E na sua opinião, André, como foi o tratamento da Covid pelo governo federal, pelo governo estadual e pela Prefeitura do Recife? João, é indefensável o tratamento que o governo federal deu. A começar por aquilo que é óbvio, 4 ministros. E um descuido absoluto que hoje ainda existe, né? Um descaso, um desapreço pela ciência, pela medicina, uma coisa que nos choca muito, né? Nós estamos na contramão do mundo inteiro. Não é uma opinião minha, é só comparar. Quer dizer, o nosso presidente tem uma posição que vai além da irresponsabilidade. E isso se reflete. Veja, o Sistema Único de Saúde, se a gente comparar ele a um corpo humano, o cérebro necessariamente é o governo federal. Porque não dá para João Campos dizer a Eduardo Paes o que ele vai fazer no Rio de Janeiro. Quem pode sistematizar, quem pode harmonizar as ações do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais é o governo federal, e ele esteve ausente nessa missão. A gente na política aprende, João, que os momentos mais difíceis são os mais propícios para acentuar a liderança de um político. George Bush
era presidente com muito pouca possibilidade de se reeleger e veio o atentado das Torres Gêmeas. E ele liderou os Estados Unidos contra o terrorismo e se elegeu com folga. O presidente Bolsonaro perdeu uma grande chance de ser o líder da nação no combate ao Covid, que ceifou até aqui 645 mil vidas. Isso tem um impacto. Amigos seus? Muitos amigos meus. Ainda sábado passado eu encontrei uma amiga querida de Patrícia, que estudou com Patrícia na faculdade e, por coincidência, eu namorava com Patrícia e ela namorava com o marido dela, que morreu na Covid. E tenho vários companheiros, inclusive na política, deputados federais, prefeitos. Então, eu acho que ninguém, a essa altura do campeonato, João, não identifica no seu ciclo de amizade alguém que você lamente profundamente. Mas a gente lamenta mesmo, são os 650 mil brasileiros que perderam a vida, do meu ponto de vista, por uma irresponsabilidade do governo federal. Eu acho que na vida pública a gente precisa separar logo o que é principal do que é acessório. Principal é vida, principal é saúde, o resto a gente arruma. Então, ele não fez essa separação. Acho que o governador Paulo Câmara, muito criticado, porque em várias das ações que ele tomou, refletiu pesada, de forma muito dolorosa, sobretudo no empresariado, na iniciativa privada, mas eu acho que ele tomou a atitude correta, foi cauteloso, respeitou a ciência, não brincou com a doença e seguramente essa ação contribuiu para que Pernambuco não fosse afetado, impactado ainda mais pelo mal da Covid. E nossa última pergunta, deputada André de Paula. Danilo Cabral vai ser um grande governador? Sem dúvida nenhuma. Veja, Danilo foi vereador, foi secretário de administração de João Paulo, foi secretário de Estado 3 vezes, de 3 secretarias muito importantes, Educação, Planejamento e Cidades, deputado federal 3 vezes, líder do PSB até o dia 31 de dezembro, dirigente nacional, filiado ao partido há 32 anos. João, eu acredito na política, na solução política. E Danilo tem experiência, envergadura, competência política. Portanto, com a equipe que tem ao lado dele, ele será, sim, sem dúvida nenhuma, um grande governador. E ainda é amigo de André de Paula, bota lá nas virtudes dele. Nós queremos agradecer e vocês viram realmente, porque, como eu disse, André de Paula é um dos nomes que orgulha a política pernambucana. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.